Por que você carrega tanto medo? Isso é medo de falhar, de ser julgado, de simplesmente existir em um mundo que parece te ameaçar a cada passo? Já parou para refletir? De onde realmente vem esse medo? Ele nasceu em você ou foi implantado por alguém que queria se proteger? O que você tem perdido por causa dele? Você clicou neste vídeo porque sente que algo está errado. Com essa sensação constante de alerta, está pronto para entender por que o perigo nunca esteve no mundo por fora, mas na forma como você aprendeu a enxergá-lo. A ansiedade é uma presença implacável, um tirano silencioso que nunca descansa. Ela se infiltra de mansinho, às vezes como um ruído de fundo, às vezes como uma tempestade avassaladora. Por toda a minha vida, senti seu peso constante, como um parasita sugando minha energia e me envolvendo numa inquietação persistente. Ela está sempre ali, transformando pequenos desconfortos em desafios enormes. Viver com ansiedade é carregar um fardo invisível que ninguém mais pode ver. É uma tensão permanente, uma sensação de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento, mesmo quando tudo parece estar bem. Ela não tem forma nem rosto, mas está presente, como uma sombra que se projeta sobre cada escolha, cada conversa, cada instante. E o pior, muitas vezes ela surge sem motivo, como se sua simples existência fosse justificativa suficiente. Desde cedo percebi que a ansiedade fazia parte de mim. Mal havia deixado para trás a proteção da infância e já sentia o peso dos olhares, das expectativas e da pressão de corresponder ao que o mundo esperava de mim. Ela cresceu comigo, uma companheira constante e indesejada. Foram anos aprendendo a conviver com o desconforto, tentando equilibrar o impulso de sobreviver com o desejo de viver de verdade. A ansiedade se manifesta de formas inesperadas. Um coração acelerado durante uma reunião, um calor repentino no meio de uma conversa, ou até a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. Em seus momentos mais extremos, assume formas ainda mais intensas, dissociação, paranoia, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça. Mas o que mais me assusta não é a ansiedade óbvia, é aquela silenciosa, imperceptível que molda nossas escolhas sem que percebamos, drenando nossa energia e apagando nossa paixão pela vida. Quando você não a reconhece, ela se infiltra em tudo, sugando suas forças pouco a pouco, até que o esgotamento pareça normal, até que uma existência sem brilho se torne o padrão. Identificar a ansiedade é o primeiro passo para romper esse ciclo. Não é fácil nem imediato, mas é possível. E por mais que pareça uma sentença, também pode ser uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo, para aprender a lidar com as sombras que todos carregamos. No fim das contas, viver é muito mais do que apenas sobreviver. É encontrar, mesmo nos momentos mais sombrios, uma centelha de luz. Lembre-se do que realmente importa. O que vou compartilhar hoje pode ser o conteúdo mais importante que já criei. É algo tão profundo que, em certos momentos, quase me custou a vida. Por muito tempo carreguei um peso invisível que me impedia de viver plenamente. O mais estranho, eu nem percebia a dimensão dessa prisão. Achava que era só minha personalidade. Sou apenas tímido, repetia para mim mesmo. Apenas mais reservado, mais tranquilo. Mas a verdade era outra. Eu estava paralisado pelo medo. Um medo que me consumia e me mantinha pequeno. A sensação de me retrair, de viver encolhido para me proteger de um perigo invisível, era minha realidade. Mas com o tempo, percebi que aquilo não era viver. Era apenas existir. E foi assim que comecei a enxergar o medo como algo a ser confrontado. Este vídeo é sobre isso. Minha batalha para escapar dessa prisão, as lições que aprendi e tudo que ainda estou descobrindo. Talvez, de alguma forma, este seja meu manual de combate contra o medo de existir. E sei que não estou sozinho. Muitas pessoas enfrentam o mesmo parasita que rouba a vontade de viver. Por isso, gostaria que alguém tivesse me dito antes: ei, isso que você sente não é normal. Não é normal viver com medo da vida, medo do mundo. E sabe de uma coisa? O mundo não está aqui para te devorar. Só aos 25 anos percebi que algo estava errado. Foi quando conheci pessoas que levavam a vida de um jeito diferente.
como se tudo fosse fácil para elas. Pareciam livres de algo que me aprisionava. Eu as observava, vivia entre elas, mas não conseguia evitar a pergunta: espera, dá mesmo para viver assim? Leve, relaxado, aberto ao mundo? E então olhei para mim e me questionei: por que eu não posso? Por que tudo pesa tanto? Por que sinto que estou atrás de um vidro frio enquanto elas vivem intensamente? Para mim, os outros sempre foram um risco, mas para elas eram uma conexão, uma oportunidade. Essas reflexões me transformaram, me fizeram perceber que meu jeito de existir não era o único. Abriram meus olhos. Não foi fácil encarar isso, mas também não havia escolha. Eu não queria mais continuar preso naquele estado de contração constante, de preocupação infinita. E foi assim que comecei, aos poucos, a entender que viver pode ser mais leve, leve mesmo cheia de desafios, mas que vale a pena. Já percebeu como às vezes o que achamos ser a solução acaba sendo a maior barreira? Pensei nisso ao ver pessoas que flutuavam pela vida com uma leveza quase inacreditável. Como qualquer pessoa normal, me equilibro entre os desafios da vida, porém existe um muro invisível que me separava da liberdade. Esse muro, aliás, ainda aparece mesmo com todo o meu esforço para superá-lo. Porque essa é a armadilha da ansiedade. Você não percebe que está preso. Hoje sei que nas grandes cidades quase todos vivem de alguma forma sob esse peso. Os sintomas variam, mas normalizamos isso. Olhamos ao redor e achamos que é normal, que todo mundo é assim. Nos adaptamos sem perceber e damos nomes bonitos para justificar. Personalidade, estilo de vida, característica do nosso tempo. Aceitamos viver assustados, retraídos, desconectados. Mas vou direto ao ponto: nenhum traço de personalidade justifica viver isolado. Ninguém está aqui por acaso ou castigo. Há uma grande diferença entre ser introspectivo e estar preso nos efeitos sorrateiros da ansiedade. Se sua visão de mundo te distancia da intensidade e da experiência de viver, talvez seja a hora de reavaliar. A ansiedade sufoca a vitalidade, apaga sua luz interior. E nada na natureza humana nos impede, por definição, de viver plenamente. Não crie prisões para si mesmo. Digo isso com sinceridade porque ainda luto contra a parte de mim que insiste em alimentar esse parasita. Às vezes aquela voz interior surge, mas você é diferente. Não foi feito para viver como os outros. Sua singularidade está em ser reservado, um observador. Se misturar ao mundo é perigoso, exaustivo. Ela parece protetora, convincente, mas no fundo é só uma história que criamos para justificar o medo de nos expor. E quanto mais acreditamos nisso, mais nos afastamos da vida, da intensidade e da beleza. Se você também escuta algo assim, saiba, essa não é sua voz autêntica. A vida te chama, a escolha sempre foi sua. Nunca se tratou de extravagâncias, e você sabe. Sentir medo é humano. Querer se proteger também. Mas essa voz sabe exatamente onde apertar, como se conhecesse cada brecha da sua resistência. Ela envolve, valida suas fugas, disfarça o medo de viver como se o mundo fosse uma ameaça constante. Porque no fundo é disso que se trata, um medo paralisante do mundo, o medo de ser exposto, de ser chamado à linha por uma força invisível que parece ditar o que é certo, moderado, aceitável. Esse ditador imaginário, um monstro frio, se alimenta da nossa neutralização vital. Ele cresce cada vez que recusamos viver plenamente. Ele observa paciente, esperando o momento em que nos rendemos à sua presença. Esse parasita ansioso transforma meu rosto, apaga meu brilho, faz com que eu vista a máscara da preocupação e mantenha uma expressão distante. Por tanto tempo, a ansiedade foi uma barreira invisível, mas poderosa. Era o que transformava uma simples conversa com um estranho em um teste mental exaustivo. Me vi gastando todas as minhas energias tentando não parecer deslocado, estranho, qualquer coisa que o parasita pudesse criar. Uma ironia cruel, porque foi exatamente esse medo constante que me fez ser aquilo que eu mais temia. Um desajustado, hesitante, desconectado. Minha ansiedade me fazia adotar uma postura neutra, como se eu me escondesse atrás de uma versão reduzida de mim mesmo. Meu olhar abatido, sempre conciliador.
Quebrar esse padrão, sair desse estado de contração, exige um esforço imenso. Até hoje, quando escolho me expor, como agora, falando isso, sinto aquele nó no peito. Meu coração acelera, minhas mãos tremem e por um instante parece que tudo pode desabar. Mas sabe o que aprendi? Apesar de tudo, continuo aqui, produzindo, escrevendo, tentando. Porque cada pequena vitória sobre essa ansiedade é uma centelha de liberdade. A cada passo, por menor que seja, o parasita perde um pouco do seu poder. Ele ainda está aqui, talvez nunca desapareça completamente. Mas a cada dia que escolho viver, eu me torno maior que ele. E como acontece? Primeiro, vem aquela sensação estranha na base da espinha. Uma inquietação fria, pesada, que sobe como um silêncio que grita. Parece um deslocamento interno, como se algo estivesse me arrancando de mim, deixando para trás apenas um fragmento assustado. Não é exagero dizer que me sinto prisioneiro dentro do meu próprio corpo, sufocado por uma presença invisível que controla tudo. Essa presença tem nome: ansiedade. Ela vem como uma invasão, tomando à força o controle do que sou. Os gritos que dou por dentro nunca cruzam a barreira do mundo exterior. A opressão que sinto é fria e constante. A ansiedade é quase metódica. Um guarda implacável que vigia cada movimento, cortando qualquer tentativa de espontaneidade. E é aqui que começa a transformação. Um outro eu, inquieto, calculista, entra em cena, sempre alerta. Ele tenta prever tudo, atender expectativas antes mesmo que elas sejam claras. É um esforço sem fim para ser perfeito, mas perfeito num sentido vazio, sem alma. Um eu que existe apenas para evitar erros, mas que no fundo está completamente desconectado do que é real e vivo. Esse eu ansioso pode se manifestar de muitas formas. Reservado, introspectivo, talvez um tanto distante. De certa forma, ela esteriliza tudo ao redor. Nada floresce, nada ousa, apenas um existir mecânico que responde ao mundo sem alma. É como se eu estivesse sempre preparado para um ataque invisível. Uma emboscada que talvez nunca aconteça, mas parece à espreita em cada esquina. E então o medo de viver se instala. Pedir um café vira um desafio. Cada interação social, um campo minado. A ansiedade é essa lente deformada que me faz crer que todos os olhares estão sobre mim, atentos, implacáveis, prontos para julgar. Mas essa lente está apenas dentro da minha mente. É o olho do medo, sempre desperto, sempre acusador. E nesses momentos a solidão se infiltra. Não é uma solidão qualquer, mas uma que sufoca, me faz estremecer por dentro. Só restam esse olhar invisível e o pânico juntos num silêncio ensurdecedor. Sinto-me paralisado, como se morresse sem sequer me mover. A ansiedade me dilui, me devora de dentro para fora. E assim sigo, travando essa guerra secreta, onde sou ao mesmo tempo prisioneiro e inimigo. Tudo o que desejo é escapar, mas o caminho para isso se dissolve na neblina do medo. Se você já passou por isso, entende do que falo. É como carregar um fardo invisível que drena cada resquício de energia, sem dar trégua. Essa sensação de estar se afogando, como se algo devorasse sua essência, pode te levar ao limite. A ansiedade é uma caçadora astuta, que não busca apenas um confronto, mas a sua rendição completa. E em certos momentos você quase cede. O desejo de escapar dessa batalha se torna avassalador, mesmo que o preço seja abrir mão de partes essenciais de si mesmo. A ansiedade espera que você assine um pacto silencioso, abrir mão de viver plenamente para evitar a dor. É sedutor. Sua mão treme diante desse contrato invisível e você pensa: se eu ceder, isso vai acabar. Mas não é assim. Não importa o quanto você se retraia, o quanto tente sufocar essa sombra, ela sempre exige mais. Se você entrega uma parte, ela devora outra, até que o simples ato de sair de casa ou ouvir um ruído desperte pânico, até que um olhar ou um sorriso pareçam ameaças, mas fugir não adianta. A vida está sempre ali, insistente, pedindo para ser vivida. O que você entrega à ansiedade se perde. Ela não devolve. Desistir não é apenas abrir mão de momentos, mas de quem você realmente é. E isso não podemos permitir. A ansiedade social, em especial, é como uma teia pegajosa.
Parece mais fácil evitar, se esconder, reduzir-se a um espaço seguro. Mas viver apenas nessas limitações é trair a própria existência. É renunciar à aventura, ao aprendizado, ao crescimento. Se você só consegue ser você mesmo em momentos rigorosamente controlados, então a ansiedade está vencendo. E isso não pode acontecer, porque o que há de mais valioso em você, sua essência, sua luz, é exatamente o que o mundo precisa, e é isso que a ansiedade tenta apagar. Mas ela não pode vencer. Você não está sozinho nessa luta. Enquanto houver vida pulsando dentro de você, há força para resistir. Ansiedade, um monstro silencioso que parece dominar corpo e mente. Por tanto tempo fui refém dessa entidade invisível que me fez encolher do mundo. Mas sabe o que descobri? A ansiedade não é um destino inevitável. E se estamos presos nela, não é por fraqueza, mas por acreditar nas suas mentiras. Agora quero falar diretamente com você, que como eu já se sentiu aprisionado nesse medo constante, quero compartilhar uma reflexão que talvez acenda uma chama em você. Antes de qualquer coisa, saiba que isso não é um julgamento, mas um gesto de empatia profunda. Eu vejo você, vejo sua luta, sei o quanto é difícil carregar esse peso de alerta incessante. Falo isso porque já estive nesse lugar e, sendo sincero, ainda travo batalhas. Mas não estou aqui apenas para validar sua dor. Quero mostrar que é possível convertê-la em algo grandioso. E sim, essa mudança exigirá algo feroz. Encare a verdade. Não é normal deixar que o medo aprisione sua vida. Não é natural se esconder por receio de ser notado ou julgado por existir. O mundo não é um predador esperando para engoli-lo. E a única forma de perceber isso é se permitindo viver, mesmo que os primeiros passos sejam hesitantes. Você precisa viver plenamente para se mover com coragem num cenário que parece intimidador. Sei que dá medo. Quando a ansiedade aperta, a reação instintiva é buscar abrigo na invisibilidade, evitar riscos, interações, qualquer coisa que o exponha ao desconhecido. Mas essa segurança é ilusória. Ser um mero espectador da própria vida não é viver. E sair desse ciclo exige uma metamorfose assustadora, mas libertadora. Essa transformação não acontece de repente. Superar a ansiedade é como reaprender a andar após anos engatinhando. Exige pequenos passos diários, mas cada um importa. Comece pelo básico. Da próxima vez que caminhar pela rua, respire fundo. Parece simples, não? Mas é um convite para relaxar e ocupar seu espaço com poesia. Sinta o ar, ajuste a postura, respire, então ande com mais confiança. E quando menos esperar, estará vivendo literalmente ou não. Permita-se expandir, existir sem desculpas, explorar sua autenticidade. Você não precisa ser impecável, apenas humano. A ansiedade não é um beco sem saída, mas pode ser o ponto de partida para uma jornada extraordinária de autodescoberta. Enfrentá-la não é fácil, mas é a essência do crescimento. E eu prometo, por mais longa e solitária que a estrada pareça, cada pequeno passo vale a pena. Romantize sua jornada. Reserve 20 minutos diários para caminhar ao som de músicas que fazem sua alma vibrar, aquelas que despertam uma vontade incontrolável de explorar o mundo. Cumprimente estranhos, sorria sem motivo aparente, distribua gentileza como quem lança sementes ao vento. Imagine sua vida como um filme repleto de cenas memoráveis, onde cada instante pode ser uma obra de arte. Relaxe. Deixe suas barreiras caírem por um instante. Permita-se ser o protagonista de uma história repleta de carisma e emoção. Ande com leveza, como se cada passo fosse parte de um desfile particular. Elogie alguém sem motivo aparente. Observe as pequenas belezas ao seu redor. O gato dormindo ao sol, as flores bem cuidadas na sacada de uma senhora sorridente. Por que não elogiá-la pela delicadeza da composição? Puxe conversa com o estranho que segura um café ou com quem está imerso em um livro no parque. Pergunte o que está lendo, no que está pensando. Troque ideias sem pressa, não por obrigação, mas por diversão. Torne isso um jogo, uma forma de explorar o inesperado. Permita-se ser curioso, encantado, surpreendido. Crie cenas improváveis e deixe que a excentricidade seja sua marca registrada. Esse toque de ousadia pode transformar seu dia em algo surpreendente.
Talvez uma parte de você resista, acreditando que a zona de conforto é um refúgio seguro, tentando manter o controle. Mas que tal aceitar o desafio? Faça perguntas inusitadas, escreva enquanto caminha, corra onde ninguém esperaria, deixe bilhetes com palavras inspiradoras para estranhos e observe como seus rostos se iluminam. Seja aquele que espalha luz e ao mesmo tempo a recebe de volta. Permita-se ser vibrante, sentir a vida pulsando, ser aquele que dança entre as chamas da existência. Brinque com a realidade. O que parece sólido e rígido pode se tornar leve e fluido quando encarado como um jogo. A verdadeira maestria não está no controle, mas na liberdade de abraçar o desconhecido, como nunca. Tentar, falhar, cair, levantar. Esses movimentos são essenciais. E mesmo quando alcançamos o que parece ser um auge, o segredo é recomeçar. Nada é permanente, exceto o que escolhemos deixar para trás. Criar é transformar, e é nesse fluxo que encontramos algo maior do que nós mesmos. Enfrente seus medos, encare sua dor. O que nos assusta não precisa ser destruído, mas compreendido e transmutado. Enfrente seus dragões, lute com eles. Suas feridas, uma vez acolhidas, podem se tornar suas maiores aliadas. Abrace suas sombras com carinho, pois nelas reside uma energia esperando para ser despertada. Permita-se ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. A vida responde ao que entregamos a ela, devolvendo-nos possibilidades infinitas. Viver plenamente, com todos os desafios e encantos, é um ato de coragem. No fim, é nessa entrega que encontramos a verdadeira magia da existência. A vida tem um jeito curioso de nos chamar para o centro do palco, mesmo quando tentamos nos esconder nos bastidores. Escolher se isolar, evitar as profundezas e permanecer na superfície é como desistir de viver antes mesmo de começar. A verdade é que a vida é um fluxo incessante e, como um grande rio, nunca erra seu curso. Quando perceber que não pode controlar todas as curvas, aprenda a navegar com leveza, permitindo-se aventurar pelas águas mais selvagens. Observe ao seu redor. O mundo te chama. Você já está na jornada, só precisa se entregar. Estar verdadeiramente vivo é o maior compromisso que podemos assumir. Isso exige habitar cada instante, explorando os limites da nossa essência, sobretudo na juventude. Agora é o momento de mergulhar sem medo, ser o protagonista do agora, um explorador do impossível, um dançarino das incertezas. Carregamos a missão de trazer encantamento, o brilho genuíno da arte com A maiúsculo. Transformar a vida em uma obra-prima parece um desafio imenso, mas talvez seja a única forma real de vivê-la. A vida é um jogo de infinitas possibilidades. Ouse brincar, moldar, reinventar. Provoque o destino, desafie o ordinário. Permita-se ser levado pelas conexões inesperadas. Viva intensamente, mesmo que isso signifique errar ou cair. Cada momento é uma chance de criar algo inédito. E sim, há aqueles que foram privados do direito de viver plenamente, seja pelo destino ou pelas decisões alheias. Mas quando o desejo de revanche surgir, lembre-se, o primeiro passo é interno. É o início da sua própria jornada de reencontro. Enfrentar o desconforto pode ser assustador, mas é também libertador. Encare suas ansiedades, convide-as para dançar. Não se preocupe com o julgamento dos outros. Inevitavelmente será visto como estranho, diferente. Talvez até ridículo, mas ao menos será por algo que realmente importa. Você estará vivendo, despertando o que estava adormecido. O medo virá, mas sorria. Movimente-se sem receio do ridículo, pois é justamente nesse terreno incerto que a mágica acontece. Com o tempo, você descobrirá um estado sublime. Caminhar como um equilibrista, leve e destemido. Seu mundo se expandirá, revelando horizontes antes inatingíveis. O que parecia inalcançável se tornará possível. E uma vez que a roda da vida entra em movimento, nada pode detê-la. A liberdade não é apenas um conceito, é um sentimento que brota de dentro para fora. No fim, o maior presente é perceber que viver é, antes de tudo, um ato de coragem e beleza. Imagine-se caminhando sem pressa, quando de repente um sentimento poderoso te invade. Um sussurro interno te diz: tudo é possível.
A magia vive exatamente aí, no presente, quando você se permite enxergar as possibilidades. Neste jogo da vida, você carrega as chaves: criatividade, leveza e a habilidade de transformar o comum em extraordinário. E é isso que desejo que você experimente, nem que seja por um instante, a sensação de uma liberdade que molda tudo ao seu redor. Uma liberdade que não vem da pressa, mas de um sorriso genuíno, do jogo com a própria existência. O segredo não está no controle ou na força, mas na sabedoria do equilibrista. Aquele que caminha com leveza e confiança, mesmo na corda bamba, nada pode pará-lo. Pois nada pode deter quem escolheu viver plenamente. A liberdade nasce do coração. É a escolha de quem compreende que ser livre é um ato de coragem, um compromisso consigo mesmo. E quando enfim você descobre sua própria liberdade, percebe que o universo inteiro se alinha. Descobre que pode alcançar tudo, porque o verdadeiro poder não está na imposição, mas na capacidade de abraçar a vida com leveza e intenção. A vida está esperando por você. Qual será seu próximo movimento para chegar aqui? Não é algo trivial, e talvez você nem perceba o peso do gesto que acabou de fazer. Não se trata apenas de assistir um vídeo até o fim, mas de se permitir estar presente. Ouvir com atenção é abrir espaço para algo grandioso, e isso exige coragem. Quero te agradecer por isso. Em um mundo que nos distrai a todo instante, você escolheu se conectar. Isso diz muito sobre você. Enquanto compartilho isso, imagino as histórias que podem nascer daqui, porque você sabe que nossa conversa não precisa terminar aqui. Na verdade, pode ser o início de algo bem maior. Se essas palavras ressoaram dentro de você, inscreva-se no canal. É como abrir uma porta para seguirmos juntos nessa jornada de reflexões e descobertas. E se algo nesse vídeo fez você pensar ou sentir diferente, compartilhe nos comentários. Eu adoro saber como cada um vive e transforma esses momentos à sua maneira. Você sabe que deixar um like não é apenas um gesto, mas uma faísca que ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que podem estar enfrentando desafios parecidos com os seus. Imagine quantas vidas podemos tocar juntos. Talvez alguém que nem soubesse que precisava ouvir isso hoje. Então, se esse conteúdo teve significado para você, não esqueça de deixar seu like. É um ato simples, mas com um impacto enorme. Voltando à nossa conversa, quero que saiba o quanto valorizo essa conexão. Não nos conhecemos pessoalmente, mas quando dividimos experiências profundas, tocamos o coração um do outro de formas inesperadas. É como se estivéssemos lado a lado como velhos amigos, falando sobre a vida, seus desafios e, mais importante, suas infinitas possibilidades. Por isso, minha gratidão não é apenas pelo tempo que você dedicou, mas por quem você é. Um ser humano incrível, que mesmo diante de incertezas e obstáculos, escolhe crescer e aprender. Isso é inspirador. E espero que, ao fechar este vídeo, você leve consigo não só uma reflexão, mas uma chama renovada de curiosidade e vontade de explorar tudo que a vida tem a oferecer. Hoje foi só o começo de uma conversa que ainda tem muito a revelar. Aqui na tela, você encontrará 2 vídeos que escolhi com cuidado para dar continuidade a esse momento. Um mergulha ainda mais no tema de hoje, e o outro traz uma perspectiva surpreendente. Clique em um deles, ou nos 2, por que não? E eu estarei lá, esperando para seguirmos juntos.